Você já percebeu que às vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim não consegue fazer? Você sabe que precisa mudar, sabe que precisa começar aquele projeto, sabe que precisa cuidar melhor da sua saúde, da sua mente, da sua vida. Mas parece que existe alguma coisa dentro de você puxando para algo antigo. Você começa motivado, diz para si mesmo: agora vai. nos primeiros dias tudo parece diferente. Você sente que finalmente conseguiu tomar aquele controle, mas depois de um tempo aquela velha rotina aparece novamente. E aí vem aquela velha pergunta da mente: por que eu continuo fazendo isso comigo mesmo? Muita gente acredita que isso acontece porque falta disciplina, falta força de vontade ou porque a pessoa simplesmente não quer mudar o suficiente. Mas será que é isso mesmo? Para explicar melhor essa situação, eu quero criar um personagem. Vamos chamar ele de Maiko. O Maiko é uma pessoa comum. Ele tem sonhos, objetivos e sabe exatamente a área que gostaria de melhorar. Mas Maiko sabe como é Maiko, né? Ele quer acordar mais cedo, estuda mais, cuida mais do corpo, para de perder tanto tempo no celular e finalmente começa aquele projeto que ele sempre fala que vai começar. Ele cria uma rotina nova, faz planos e sente que dessa vez será diferente. Mas alguns dias depois ele começa a dar aquelas pequenas desculpas. Só hoje, vou deixar pra amanhã. Só mais alguns minutinhos no celular. Semana que vem eu começo de verdade. E quando percebe, o Mike voltou exatamente para o mesmo lugar onde estava antes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez algo parecido? Quantas vezes você prometeu que iria mudar e acabou repetindo o mesmo comportamento? A questão é que Michael não é preguiçoso. Ele não é uma pessoa sem objetivos. Então por que ele continua preso nesse ciclo? A resposta está em uma coisa que todos nós carregamos: o nosso cérebro. E para entender por que mudar é tão difícil, primeiro precisamos entender como os nossos hábitos são criados e por que aquilo que repetimos durante anos começa a aparecer no automático. O nosso cérebro é uma máquina incrível, mas ele tem uma característica que pode ser boa e ruim. Ao mesmo tempo, ele gosta de economizar energia. Pensa no Michael. No começo, quando ele tentou criar uma nova rotina, tudo exigia esforço. Se ele queria acordar cedo, precisava lutar contra a vontade de ficar mais alguns minutos na cama. Se queria estudar, precisava vencer a tentação de abrir o celular. Se queria fazer exercício, precisava convencer a própria mente a sair da zona de conforto. Mas por quê? Porque aquilo ainda era algo novo. O cérebro dele não tinha criado ainda um caminho fácil para aquele comportamento. Agora pensa algo que você faz todos os dias sem precisar pensar. Escovar os dentes, dirigir até um lugar conhecido, abrir a rede social quando pegar o celular. Você não precisa parar e analisar cada passo, simplesmente acontece. É como se fosse um tutorial. Mas por que algumas coisas ficam tão automáticas? Em 1949, o psicólogo canadense Donald Hebb propôs uma ideia e ficou conhecida como a Lei de Hebb. A frase que resume essa ideia é: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Na prática, significa que quando mais você repete um comportamento, mais forte fica a ligação entre neurônios e envolvimentos naquele comportamento. É como uma trilha no meio de uma floresta. A primeira vez que alguém passa por ali, quase não existe caminho. A pessoa precisa abrir espaço, desviar de obstáculos e fazer um esforçozinho para abrir o caminho. Mas quanto mais vezes ele passa no caminho, mais marcada fica a trilha. Depois de um tempo, anda por ali e se torna um caminho mais fácil. O cérebro funciona da mesma coisa, ou algo parecido. Cada vez que Michael repete o mesmo padrão, acordar tarde, deixar algo para depois, buscar uma recompensa rápida no celular, aquele caminho fica mais familiar. O cérebro interpreta a familiaridade como segurança. É por isso que muitas vezes uma pessoa pode dizer: eu sei que isso está me prejudicando, mas parece que eu não consigo parar. Ela não está apenas lutando contra uma decisão naquele momento. Ela está enfrentando um caminho que foi construído centenas de milhares de vezes. O cérebro não pergunta primeiro: isso é bom para mim? Muitas vezes ele pergunta: eu já fiz isso antes? Por quê? Porque do ponto de vista da sobrevivência, aquilo que já conhecemos parece apresentar menos risco. E é exatamente que começa o conflito de Michael. Uma parte dele quer uma vida nova, mas outra parte dele está tentando mantê-la num lugar conhecido. E quando essas duas forças entram em conflito, a maioria das pessoas interpreta isso como uma falta de disciplina. Mas talvez o problema não seja a falta de vontade. Talvez seja um cérebro tentando seguir um caminho que ele aprendeu durante muito tempo. Mas então surge uma pergunta: se o cérebro cria esses caminhos automáticos, será que é possível criar novos caminhos? É aqui que entra uma das maiores descobertas mais interessantes da neurociência: a capacidade do cérebro de mudar. Então agora sabemos de duas coisas importantes. Primeiro, o Michael não falha porque ele é fraco. Segundo, ele não está preso para sempre nos mesmos hábitos.
O cérebro dele aprendeu um caminho. Se ele aprendeu um caminho, ele também pode aprender outro. Mas aqui está um detalhe que muda tudo. A maioria das pessoas tenta mudar do jeito errado. Eles tentam mudar apenas usando motivação. Eles acordam uma segunda-feira inspirados, fazem grandes promessas e criam uma versão perfeita de uma nova vida. A partir de agora eu vou acordar às 5 da manhã, vou treinar todos os dias, nunca mais vou perder tempo no celular. Parece bonito. O problema é que o cérebro não funciona baseado nessas promessas. Ele funciona baseado em repetição. O Michael não precisa provar que consegue ser uma pessoa completamente diferente amanhã. Ele precisa mostrar para o próprio cérebro que, através de pequenas ações repetidas, existe um novo caminho possível. Pensa no Michael novamente. Em vez de acordar 1 hora mais cedo todos os dias, ele começa como algo menor. Ele coloca o despertador apenas 15 minutos antes. Parece pouco. Mas o objetivo inicial não é transformar a vida dele. O objetivo é criar uma evidência para o cérebro. Porque existe uma coisa que muitas pessoas ignoram. Toda vez que você repete um comportamento, você não está apenas fazendo uma ação. Você está forçando uma identidade. Quando o Michael deixa tudo para depois, todos os dias, ele fortalece uma identidade que procrastina. Mas quando ele cumpre pequenos compromissos consigo mesmo, ele começa a construir uma nova imagem. Eu sou alguém que faz o que precisa ser feito. Ponto. Essa mudança de identidade é uma das partes mais poderosas do nosso processo. O pesquisador James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, explica uma ideia muito interessante. Muitas pessoas focam apenas nos resultados. Eu quero perder 10 quilos, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aprender uma nova habilidade. Mas pessoas que conseguem mudar de verdade começam uma pergunta diferente. Que tipo de pessoa preciso me tornar para alcançar isso? Porque o comportamento nasce de uma identidade. O Michael não precisa pensar. Eu preciso fazer exercício porque eu preciso mudar de corpo. Ele começa pensando, eu sou uma pessoa que cuida do meu corpo, mas muda a forma de como o cérebro interpreta aquela reação. Agora existe um outro ponto fundamental. Você não vence um hábito antigo apenas removendo ele. Você precisa substituir. O cérebro não gosta de espaços vazios. Se o Michael simplesmente tenta parar de mexer no celular à noite, ele cria um vazio. E o cérebro pergunta, então o que eu faço agora? O Michael está mexendo no celular de novo. Não que mexer no celular seja proibido, mas ele fez uma promessa e está quebrando ela. Por isso, uma mudança mais inteligente seria: quando eu sentir vontade de pegar no celular antes de dormir, eu vou ler 2 páginas de um livro. Ele não está apenas tirando um comportamento, ele está criando uma nova rota. É assim que mudanças reais acontecem, não grandes momentos de inspiração, mas em pequenas escolhas repetidas quando ninguém está vendo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não precisa transformar uma nova pessoa para começar. Você começa pequeno e essas ações, pequenas microações, começam a construir uma nova pessoa. Mas ainda falta entender uma peça desse quebra-cabeça. Antes de misturar tudo, vamos tentar reconstruir uma por uma. O mesmo cérebro que criou um caminho também é capaz de construir um novo. E agora a diferença é que muita gente tenta mudar brigando contra si mesmo. Ele olha para o próprio comportamento e pensa, eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu nunca consigo terminar nada. Mas talvez essa seja a maior armadilha. Porque quando você transforma um comportamento em uma identidade, você começa a defender aquilo como se fosse quem você é. O Michael não é uma pessoa que procrastina. O Michael é uma pessoa que aprendeu a procrastinar. Existe uma diferença enorme entre 2 frases. Porque aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido e aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Então, como mudar de verdade? Primeiro, presta atenção. Pare de esperar o momento perfeito. A maioria das pessoas acredita que um dia vai acordar motivada, cheia de energia e finalmente conseguir mudar tudo. Mas a mudança quase nunca começa com motivação. Ela começa com uma decisão pequena repetida muitas vezes. O Michael não precisa transformar a vida inteira em um único dia. Ele precisa vencer o primeiro passo, precisa fazer a próxima escolha melhor, precisa criar pequenas provas para o próprio cérebro de que uma nova versão dele comece a existir. Não tente apenas eliminar um hábito, substitui. Se você tirar algo que dá recompensa rápida, mas nunca colocar algo novo no lugar como um substituto, o cérebro vai tentar recuperar aquilo de volta. É por isso que tantas pessoas voltam aos mesmos velhos hábitos de sempre. Você continua sendo o mesmo Manuel de sempre. Você continua sendo o mesmo Antônio de sempre. Você continua sendo a mesma Carla, a mesma Yasmin de sempre.
Você sempre vai ser a mesma pessoa porque você faz coisas erradas. É por isso que tantas pessoas voltam aos mesmos hábitos. Eles não criaram uma nova direção, apenas tentaram parar de andar na antiga. Terceiro, tenha paciência com o processo. Você levou anos construindo determinados padrões. Não espere destruir tudo em uma semana. Uma árvore que cresceu durante décadas não vai cair apenas com um golpe. Cada repetição fortalece um novo caminho. E talvez essa seja a maior resposta para uma pergunta: por que eu não consigo mudar? Porque você está tentando mudar apenas o resultado, que precisa mudar o processo. Você quer uma diferença, mas continua repetindo as mesmas ações que criaram a vida inteira, a vida atual. E continua criando. A mudança acontece quando suas pequenas escolhas começam a combinar com a pessoa que você quer se tornar. O Michael não muda quando ele finalmente sente vontade. Ele muda quando começa a agir como alguém que já está se tornando essa pessoa, mas preso num ciclo que parece impossível de quebrar. Então lembre disso, você não é seu hábito, você não é seus erros repetitivos. Você não é a versão de você que foi construída no passado. Então a pergunta final não é: por que eu não consigo mudar? A pergunta é: qual pequeno comportamento eu vou repetir hoje para começar a construir a pessoa que eu quero ser amanhã? Porque a nova vida raramente começa com uma grande decisão. Normalmente ela começa com uma pequena escolha, feita muitas vezes.